Eu sou o carnaval em cada esquina do seu coração. Eu sou o Pierrot e a Colombina, Chubarana Maralina que alucina a multidão. Eu sou... Eu penso que a guerra contra o discurso de ódio e contra as fake news é como a guerra dos hospitais contra as bactérias. É uma guerra perdida. Melhor não esquecer um personagem pouco lembrado da Odisseia de Homero, um personagem chamado mensageiro, chamado Boato. Esse é o nome do mensageiro. Ele corre pela cidade toda ligeiro. E Boato até hoje não desapareceu. Ele ainda se intromete em nossa vida cotidiana, agora sob a forma de substantivo comum. Boato é o quase inofensivo antecessor homérico das atuais fake news. Vamos dizer assim. Mas vamos deixar Boato lá no canto dele e descer em direção ao chão áspero e violento da conjuntura que nós estamos atravessando. Conjuntura em que esse programa passa a existir, que a gente tem discutido atualmente. Nós vivemos hoje numa circunstância histórica, político-cultural, que nada tem de agradável ou sequer de abertura para um voo relativamente tranquilo, de aterrissagem pouco turbulenta em pistas e pousos dialógicos. Longe disso e muito pelo contrário. Nós vivemos tempos nos quais vigoram a ditadura do pensamento único e discursos de ódio são fabricados sem cessar, tanto à esquerda quanto à direita, no combate à liberdade de pensar, exprimir, falar, fazer, criar. São tempos em que a universidade se converteu em túmulo da liberdade intelectual. Tempos de macartismo racial, de cancelamentos, do império da intelectofobia, da cracolândia mental. Tempos de misologia identitarista, da alergia à clareza, à objetividade, ao raciocínio lógico, que vem marcando há cerca de meio século a mentalidade dita pós-moderna. E tudo isso com o duplo pensar à solta. Com libertários promovendo o liberticídio. Quando, no Brasil, um ex-presidente fascista não tem vergonha de se declarar democrata. E um atual presidente, supostamente democrática, elogia o excesso de democracia da ditadura venezuelana, além de apoiar a ditadura de direita, uma ditadura de direita como a russa, celebrando seu imperialismo sanguinário como contrapartida à hegemonia norte-americana. Sintomaticamente, aliás, o czar Vladimir Putin se tornou unanimidade entre direitistas e esquerdistas brasileiros. E por aí vai. 9 línguas à direita e à esquerda, numa profusão que George Orwell jamais teria sido capaz de imaginar. Com o que a ignorância credenciada, como dizia Thomas Sowell, ele chamava de ignorância credenciada, a esperteza ou a mistura de ignorância e esperteza em figuretas que tinham crachá de pós-graduação. Essa ignorância credenciada. No Brasil, ela copiando da matriz norte-americana e apresentando aqui como suas coisas como racismo estrutural, lugar de fala. Isso tudo são criações da esquerda universitária americana que aparecem autores no Brasil dizendo que são coisas dele. Nesse tempo em que milícias identitaristas vêm apedrejando cega e violentamente quem não se ajoelha perante os seus dogmas. Enfim,
nós nos movemos em dias repressivos, marcados por recalques, insultos e fraudes, onde ninguém mais está interessado em correr o risco de pensar por si mesmo, antes seguindo siderados seus superiores hierárquicos na militância, onde se tornou prática corriqueira desconsiderar, atropelar e falsificar toda e qualquer coisa, onde historiadores andam mais preocupados em se ajoelhar diante do identitarismo do que em lidar com fatos históricos, onde jornalistas não velam nem zelam pelo rigor factual do que dizem. E é contra essa avalanche destrutiva, predatória do pensamento livre, que nós temos de nadar com inteiro vigor. Ao mencionar a polêmica entre o reformista Eduard Bernstein e a revolucionária Rosa Luxemburgo, em seu livro Many Dark Times, eu não sei o título em português como saiu, Hannah Arendt fez uma observação de que eu sempre me lembro e à qual eu acredito que devemos procurar nos manter rigorosamente fiéis. Hannah diz que mesmo postados em campos opostos, Rosa Luxemburgo e Eduard Bernstein tinham em comum a honestidade. E ela pensa mesmo que esta honestidade intelectual inabalável explica a ternura secreta de Bernstein por Rosa. Os dois, sublinha Hannah Arendt, analisavam o que viam e eram leais à realidade. Aqui está, em síntese, o mais saudável programa de vida intelectual que conheço, nesta nossa conjuntura, em que a falácia é a regra e a fraude é a norma. Ser leal à realidade, sempre. Claro que bem sei que a lealdade aos fatos é coisa cada vez mais difícil de encontrar na era dos sectarismos e das desculpas, em que não estamos isentos de naufrágio. Nesses tempos de masoquismo ocidental extremado e de história penitencial, tempos ainda de extremismo pigmentário e epidermização histérica do debate, como diz o Pascal Bruckner, basta alguém chamar a atenção para o nosso processo mestiço, que logo se desenha no ar a acusação de racismo. Segundo o ideologismo tosco hoje em voga, o Brasil só tem pretos e brancos, exemplo de povo repartido em duas metades racialmente puras e socialmente antagônicas. Além do presente, falsifica-se também o nosso passado. É impressionante o número de políticos e jornalistas que hoje falam em passar a limpo a história brasileira. Mas como é que eles vão passar a limpo uma coisa que eles não conhecem? Falsificam nosso passado, na verdade, falsificam a nossa história genética e social com intuitos de intimidação ideológica. E o governo se encarrega de transformar a falsificação identitarista em política pública compensatória e política educacional oficial. Mas, como diria Jorge Amado, não costumo ser burro, nem me agrada a cegueira. Cabe aqui um depoimento pessoal. Cercado, perseguido e censurado no ano passado, durante semanas, sem me dar qualquer direito de resposta, a Folha de São Paulo publicou uma enxurrada de injúrias e calúnias contra mim, assinadas por sua feroz militância identitarista, da qual o jornal se tornou cúmplice. E este linchamento midiático, promovido pelo jornal mais poderoso do país,
contra uma simples pessoa que falava somente em seu próprio nome deve ser caracterizado, no mínimo, como abuso de poder. Mas diante disso tudo, eu me limito a dizer que podem retirar, não é o cavalo, podem retirar a cavalaria da chuva, que prossigo prezando a firmeza e a honestidade intelectuais. Não me rendo, nem me vendo. Nem vou jamais ser contado nas estatísticas da epidemia de genuflexões que vem marcando nossos artistas, professores e intelectuais, que na velhice tratam de esquecer a subversão e aposentar a inquietude de seus dias mais jovens, buscando agora o confortável aplauso da unanimidade progressista. Alguns caprichando em seus dotes ditos camaleônicos, virando arroz de festa do lulopetismo e até perdoando a corrupção de Mensalão e Petrolão que antes combatiam com retórica indignada. Outros renegando coisas que fizeram, com recurso a argumentos simplesmente tolos, do tipo as feministas têm sempre razão. E outros ainda, adornianos, liberais ou neoliberais, espertamente silenciam, sabendo que, como já dizia Gregório de Matos, a mudez canoniza. Seja como for, não encontramos hoje no Brasil nenhum romancista que, como o judeu norte-americano Philip Roth em Human Stain, se empenhe numa demolição implacável e sofisticada da One Drop Rule, do passing, do politicamente correto. Não encontramos nenhum romancista que, como o também norte-americano negro Colson Whitehead, em seu romance Underground Railroad, ouse retratar o estupro de uma escrava negra por escravos também negros, seus irmãos de cor, que a estupram sem tomar conhecimento de qualquer solidariedade racial. Como não encontramos nenhum romancista que, como o autor de Um Oceano, Dois Mares, Três Continentes, o romancista e cantor Wilfred Sondé, de Brazzaville, da República do Congo, um romancista como ele que remete cruamente ao engajamento da classe dominante negro-africana no tráfico de escravos. Do mesmo modo, não divisamos entre nós nenhum cineasta que tenha a coragem de abordar temas que de alguma forma respondam ao tom crítico do Spike Lee de Faça a Coisa Certa. O que encontramos são cineastas temerosos, apavorados até, fugindo de qualquer abordagem séria, frontal, seja de um tema histórico como a escravidão, seja do cotidiano de nossas periferias, com todas as suas contradições. Eu não vou passar em revista aqui a nossa atual produção artística, o que, além de exigir paciência de Marte cristão, seria em verdade matéria para uma longa conferência. Políticos profissionais, professores e artistas me parecem os mais intimidados pela fúria identitarista. Nesse particular, os criadores brasileiros ainda se encontram engateando quase chorosos naquela fase ingênua, primária, na qual impera a lenga-lenga de que todo branco é opressor e que todo preto é oprimido, de que um é a encarnação do mal, o outro é a encarnação do bem, quando nós estamos cansados de saber que o que não falta na história e no presente da humanidade e do mundo são brancos e pretos igualmente filhos da puta. Em comparação com os criadores que eu acabo de citar, Philip Roth, Whitehead, Sondé, os nossos hoje mais sugerem crianças encolhidas, encurraladas em algum safe space ou no jardim de infância. Ao contrário do enfrentamento corajoso dos temas da vida brasileira contemporânea, nessas alturas em que a música popular se estende entre a sofrência
e a degradação erótica. Nesses tempos, o que nós mais vemos por aí se chama medo. E por isso mesmo, expandem-se como nunca antes no país, nem mesmo nos tempos da ditadura militar, expandem-se a censura e a autocensura, com todas as suas funestas implicações e devastadoras consequências políticas e culturais. De qualquer sorte, mais cedo ou mais tarde, quem sabe, se um dia essa gente chegar a pensar em se arrepender, talvez não haja mais tempo para fazê-lo. E eu quero a distância disso e de outros falsos brilhantes. À maneira de Mayakovsky, espero nunca chegar à indecente idade do bom senso. Ou, para lembrar o velho Sigmund Freud, que dizia: quem sabe esperar não precisa fazer concessões. Via Papua, de Antônio Risério. Desamarra a quilha, canoa, desamarra a quilha e voa. Vai pelo ar, pelo mar e sobre a ilha, voa sobre o que se armadilha. Mas voa leve, canoa, e leva uma estrela na ponta da proa. Cruza o mar, a névoa, o peito, a boca, a língua, almas que invadem nuvens, dobras de Angra e de Íngua. Mas voa leve, canoa, há uma estrada inteira na ponta da tua proa, e que o ar mais leve a leve e faça das algas do céu a minha única e exclusiva coroa, canoa. A direita, que comandou a construção objetiva de um apartheid na África do Sul, continua em boa parte a propagandear a superioridade branca e a combater as misturas raciais. Mas, como a esquerda não toma rumo diverso, temos hoje racismo e proliferação cotidiana de pequenos, médios e grandes apartheids em diversos pontos do mundo, da China aos Estados Unidos. Como a Alemanha nazista na primeira metade do século XX, agora são os Estados Unidos que, exportando sua obsessão doentia por raças, conseguem conduzir o mundo a se dividir nessa pauta. É o que não permite, de resto, que os mesmos Estados Unidos, lugar onde até o movimento Black Lives Matter é segregacionista, sirvam de exemplo para o mundo. Bem vistas as coisas, o que nós encontramos nos Estados Unidos é um país oficialmente tolerante e não uma nação genuinamente convivial. E o horror do puritanismo anglo-saxônico às misturas retorna com força total no discurso e na prática pretensamente libertários do esquerdismo pós-moderno. Mas também na velha esquerda. Na década de 1990, no Peru, os guerrilheiros maoístas do Sendero Luminoso defenderam o extermínio físico dos mestiços, rotulados então de traidores da causa indígena. O que é uma acusação curiosa, né? Traidores por quê? Porque algumas índias tinham se envolvido no sexo interracial. O que predomina nesse campo hoje, contudo, é o multicultural identitarismo. A mixofobia da extrema-direita é copiada e defendida por esta esquerda nascida nos campi do sistema universitário norte-americano. Daí que Pascal Bruckner, o filósofo francês, tenha falado de vitória póstuma do nazismo. E um aspecto fundamental a ser sempre negritado é que tanto a direita quanto a esquerda identitaristas
recusam a mestiçagem com base última no mesmo argumento. Tanto a direita quanto a esquerda dizem: mestiçagem é genocídio. Uns têm horror paranoico ao empretecimento dos brancos pela miscigenação. Outros têm horror paranoico ao branqueamento dos pretos pela mesma miscigenação. Em ambos os casos, têm horror à mestiçagem. Mas, num campo como no outro, os inimigos da mestiçagem, todos racistas, dizem demais sobre ela e sobre o mestiço, principalmente quando tentam silenciá-lo, rasurar sua presença, eliminar do nosso comércio linguístico cotidiano as palavras que sempre tivemos para designá-lo. No dizer do antropólogo antiliano Alain Celan, ele diz: a língua é a caixa preta de qualquer civilização. Com relação a nós, este é um aspecto fundamental, porque é da maior relevância sublinhar que no Brasil, desde os primeiros tempos coloniais, tivemos não só o reconhecimento social das variadas misturas interétnicas, como palavras para nomeá-las, em suas muitas gradações. E o mais provável, de resto, é que o nomear e o existir, nesse caso, estejam intrinsecamente entrelaçados. Na língua inglesa, o vocábulo mulato sumiu do trato linguístico entre as pessoas. Ainda recentemente, como sobrevivência arqueológica, dava nome a um bar em Nova Orleans. Mas a palavra sumiu do trato cotidiano, linguístico cotidiano, juntamente com a consolidação da legislação racista antimestiça norte-americana, que já estava plenamente configurada em 1924. Mas bem mais importante é que as palavras mestiço e mestiçagem nem sequer existem na língua inglesa. O idioma não vai além de miscegenation, o que não é a mesma coisa que mestiçagem, mas expressão de sentido estritamente biológico relativo ao cruzamento genético. E quando alguém quer se referir ao mestiço, ao indivíduo híbrido, diz half-blooded, half-breed, mixed blood. A palavra mestiço, que podem eventualmente empregar aqui e ali, assim como usamos um vocábulo francês como entourage, por exemplo, a palavra mestiço não é inglesa, mas espanhola, partícula verbal de origem latina. De resto, o grande dicionário norte-americano, Webster, ele dá como um dos significados de mestiço, com Z, né, o rebento, o filho de um espanhol ou português com um índio das Américas. Quer dizer, a prole ou descendente de um espanhol ou português e de um índio americano. Quer dizer, os anglo-saxões não entram nessa história. Eles produziram filhos de sangue misturado, mas não exatamente mestiços. No Brasil, ao contrário, nós contamos desde o início com os diversos tipos de mestiços que foram surgindo em nosso ambiente e com a existência de palavras para eles, de diversas palavras para denominá-los. Algumas nos foram trazidas de Portugal, a exemplo de mulato. Outras foram introduzidas por índios tupis, como caboclo. E o significado disso não deve ser subestimado porque é profundo. O indivíduo racialmente mesclado nunca foi entre nós um fenômeno biológico silenciado, um ser socialmente sem nome e por isso mesmo invisível. Não, ele tinha existência linguística, contava com signos para si, era assinalado categorialmente no campo do discurso social. Ou seja, em vez de ser
artificial e compulsoriamente embutido nesse ou naquele compartimento social. Em vez de subsumir na classe dos brancos ou na dos negros, como hoje se pretende, o mestiço aparecia social e linguisticamente como tal, como entidade nova e diversa no horizonte da sociedade que então começava a se configurar em nossos trópicos. Eram mamelucos, mulatos, cabras e cafuzos, vistos e designados em sua especificidade, admitidos e identificados como seres distintos, característicos, filhos já marcantes de um novo mundo nos trópicos. Em suma, o fenômeno fundamentalmente popular da mestiçagem em nosso ambiente colonial não foi somente uma realidade, e muito menos realidade reprimida, escamoteada ou abolida. Muito pelo contrário, além de prática generalizada, foi realidade abertamente reconhecida na vida social e na vida de uma língua portuguesa que também ela se mestiçava em muitas misturas nas suas trocas com sistemas linguísticos ameríndios e negro-africanos. A luta de organizações políticas negras para banir de nosso meio o emprego da palavra mulato é parte fundamental da movimentação racista para suprimir uma identidade social. Uma identidade que, por sua simples existência, perturba e mostra o caráter inteiramente artificioso de uma ordem contestadora que imagina que a questão socio-racial brasileira só será resolvida se a nossa população fingir que não é mestiça, adotando a fantasia dicotômica racista estabelecida originalmente por senhores de escravos norte-americanos. As pessoas adotam isso, passando a tratar o Brasil como nação rigorosamente bicolor. Daí o decreto ideológico de que o mestiço brasileiro é uma figura inexistente, uma ilusão de ótica, uma entidade a ser expulsa de nossas vidas, se queremos ter uma visão realista, progressista, esquerdista ou revolucionária da sociedade em que vivemos. Daí ainda que a militância racista neonegra trate sempre de tentar caracterizar a figura do mestiço como uma espécie de ocupante metafísico de um entrelugar ou de um não-lugar, como um nem preto, nem branco. Ou, no máximo, como alguém que, em última análise, deve se definir como negro se quiser ter uma identidade verdadeira. Um mestiço não pode se ver e se assumir como um mestiço, diz o racifascismo do identitarismo esquerdofrênico. Se o mestiço se assume como mestiço, ele é considerado não apenas uma aberração, como um traidor da causa, uma causa que evidentemente é a causa dos pretos e não a dele. E é mantido sob estrita vigilância, e não só vigilância ideológica. Em depoimento nas redes sociais, a jovem e bela intelectual mestiça baiana Dani Aquino tocou justamente nesse ponto. Eu vou citar a Dani, ela diz o seguinte, aspas, né? Não somos negros de fato. A tática política é fingir que somos. Mas como também não somos brancos, logo devemos nos unir aos pretos. Entretanto, na primeira oportunidade, você mestiço será lembrado que não é preto, caso não siga a cartilha da militância. Fecha aspas. Em outra ocasião, a mesma Dani Aquino também disse, aspas, eu, baiana, identitária e fenotipicamente mestiça, popularmente denominada sarará, nem preta, nem branca, nem indígena, nem amarela. Observo como as narrativas raciais estão totalmente descoladas da realidade brasileira. Uma realidade diversa, complexa,
que tem sido reduzida a um binarismo branco-negro que invisibiliza sujeitos mestiços, a maioria da população, ou reduz as nossas diversas mestiçagens e seus diversos fenótipos a uma negritude política e teórica sem nenhuma materialidade fenotípica ou legitimidade social, fenômeno que denominam negritude abstrata. Isso é Dani Aquino falando. Ela continua: observo também que, além da negação da existência dos sujeitos mestiços e da sua autonomia identitária, não é mais a materialidade dos nossos corpos que denominam e posicionam socialmente o que é ser branco ou ser negro, e sim a conveniência do discurso que pretendemos empregar. Logo, já vi, na época, o ex-presidente Lula ser racializado, de preto a branco. A racialização é amiga íntima dos interesses e das conveniências, mas inimiga da realidade brasileira. Fecha aspas. E para terminar, num desabafo lúcido, Dani nos questiona a todos. Ela diz o seguinte, aspas, lugar de mestiço para essa gente é escondidinho ou mendigando negritude, vivendo o tal do não lugar no país em que somos a maioria. Fecha aspas. Até por isso mesmo, importa sempre lembrar, antes de qualquer coisa, que a presença do mestiço no Brasil é anterior à presença do negro. O Brasil contou primeiramente em sua população com filhos misturados de índios e europeus, e só décadas mais tarde, os primeiros africanos começaram a chegar por aqui. Vamos, portanto, principiar do princípio. E aqui, parafraseando o texto bíblico, no princípio era o pardo. Ok, aru alacuru, oxotocan, xoxô. Ok, aru alacuru, oxotocan, xoxô.